gente, eu sou a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros e hoje eu vou falar pra vocês desse livro aqui, A Viagem de Silka. Eu não sei se o reflexo, né, tá batendo aqui direto no meu óculos, eu vou precisar do óculos porque eu vou dar um pedacinho desse livro maravilhoso pra vocês. Eu já aviso pra quem não leu O Tatuador de Auschwitz que não é necessário ter lido O Tatuador de Auschwitz pra entender a história da Silka. Mas que sim, é bacana vocês terem lido porque é um livro que é maravilhoso, eu sempre recomendo. Tem review aqui no canal, tem resenha. Eu vou deixar no final o linkzinho da resenha do Tatuador de Auschwitz. Vou deixar também os links aqui embaixo se vocês quiserem comprar aqui, logo na caixinha de descrição. E eu vou comentar sobre esse livro agora com vocês, que pra mim foi uma leitura maravilhosa e incômoda ao mesmo tempo, porque é uma história verídica. E eu já aviso também que eu vou tentar não dar spoilers, porque essa história não é muito conhecida, tipo uma Anne Frank, todo mundo sabe que morreu e tal, e como morreu. Então não vou entrar nesse mérito, tá, gente? Eu vou até pular, se eu ler alguma coisa eu vou pular, depois eu corto até se eu falar alguma besteira. Mas é um livro que eu demorei mais pra ler, porque tem relatos de estupro. E isso, como vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe, isso me incomoda profundamente e eu às vezes tenho que parar. Isso está fazendo com que eu demore muito mais para ler, por exemplo, o conto da Aya, né? O The Handmaid's Tale foi um seriado que eu tive muita dificuldade de assistir. Então já aviso a vocês. Mas eu fiz algumas anotações aqui sobre a viagem de Silka. A Silka, ela com 16 anos, ela tinha 16 anos, isso, quando ela foi para Auschwitz. E o ano foi 1942, se eu não me engano, acho que eu tinha anotado aqui, mas enfim, acho que é mais fácil eu pegar aqui do final, que tem aqui uma colinha aqui da própria. Ela ficou de 1942 a 1945 sob o regime nazista. Ela, antigamente era Tchecoslováquia, né, então quando as tropas lá de Hitler invadiram e tal, levaram ela para Auschwitz, na Polônia, e ali, como ela era muito bonita, ela chamou a atenção de oficiais nazistas que a separaram do restante das prisioneiras, né, e fizeram com que ela dormisse com eles. Na verdade, dormisse não é a palavra certa, ela fosse estuprada por eles, né, um ritual de estupro, essa que é a verdade. E aí, quando tudo isso acaba, né, na verdade, é 1945, que é quando começa o livro. Em 1945, as tropas soviéticas, então, entram em Auschwitz para libertar essas mulheres. E eu sempre lembro, gente, de um livro que eu li, que eu vou deixar, talvez, eu fiz resenha no blog, que é sobre como foi a vida das mulheres alemãs quando a União Soviética, né, invadiu a Alemanha para libertar os prisioneiros e tal. Eles estupravam essas mulheres. Eles tratavam elas muito mal. Como se ela tivesse alguma culpa do que tivesse acontecido. Então, esses relatos, eles se juntam com esse aqui, onde ela, no interrogatório que é feito logo no início do livro, ela acha que vai ser liberta, ela nem tá acreditando, porque, né, são anos ali, né, de estupro, de maus tratos, apesar de, comparado com as outras prisioneiras que estavam ali na fileira da morte, ela ainda era uma sortuda, considerada isso por muitas. E aí ele pega e os oficiais dizem pra ela que ao invés de perguntarem corretamente, você era estuprada, não, eles dizem que ela era uma prostituta que servia aos nazistas, como se ela quisesse isso, ela tivesse essa opção. E ali, então, ela vai passar pelo tribunal da Cracóvia e ser mandada para a Sibéria para uma detenção por 10 anos. Por 10 anos, a Silka, então, são os relatos. Gente, pra ser muito sincera, aqui a Heather Morris, que é essa autora maravilhosa, ela já diz pra gente que ela não conversou diretamente com a Silka para fazer esse livro, ela depois conta aqui no final, e que, na verdade, os diálogos foram criados na cabeça dela de acordo com o que o tatuador de Auschwitz tinha contado para ela. Eu até vou ler o trechinho onde ela descreve melhor para vocês entenderem como é que foi isso. Então, muito do que tá aqui, por isso que é considerada ficção, não foi dito pela própria Silka, mas sim por testemunhas, por pessoas e tal, e ela criou alguns diálogos da cabeça dela, a autora. Então ela teve liberdade de expressão para isso, né, liberdade criativa, e aí é colocado nesse livro. Mas são relatos fortes, é um tema forte, é um tema que pra gente que é mulher incomoda profundamente, mas é uma leitura, gente, que, sabe, pelo amor de Deus, é maravilhosa. E ao mesmo tempo que aquilo me chocava, eu fechava o livro e pensava, meu Deus, como pode ter tanta gente ruim no mundo? Eu pensava na força que ela deu. Eu até tô com uma camiseta hoje que eu comprei pra ajudar os hospitais, né, da Renner,
que é tá difícil, mas vai melhorar. Livros como esse, com a história de força da Silka, me fazem acreditar que apesar de toda a maldade humana, há uma luz no fim do túnel. Algumas pessoas que sobrevivem a tudo isso, que têm as suas histórias para contar e de que são anos depois felizes, né? Conseguem ser felizes finalmente, são histórias que me emocionam demais. Eu fiz algumas anotações aqui para vocês. Eu acho que eu já falei tudo isso. Tá. Quando ela chega na Sibéria, gente, ela vai fazer amizade com duas moças que são a Josie e a Natália. Lá ela também vai ser muito maltratada, né? Ela não é só uma prisão, é uma prisão onde ela vai receber roupas super incômodas para temperatura, zero higiene, ração sendo dividida entre as prisioneiras. Elas são realmente muito maltratadas. E lá na frente só que ela vai conseguir um emprego melhor, que é como enfermeira, porque vai ter a febre tifoide e tal, ela vai ficar como uma espécie de enfermeira no hospital lá do local. Tem uma parte aqui que eu vou ler pra vocês, porque aí se eu falar alguma coisa do meio vai ser um tremendo spoiler, eu não quero estragar a experiência que é incrível com esse livro, que é assim: nota de Heather Morse, logo no final. Eu te contei sobre Silka? Não, Lali, não contou. Quem foi Silka? Foi a pessoa mais corajosa que já conheci. Não, a garota mais corajosa, mas a pessoa mais corajosa. E ela salvou minha vida. Era linda, uma coisinha pequenina e salvou minha vida. Uma breve conversa, poucas palavras que me foram ditas em um dia enquanto conversava com Lali sobre o tempo que passou em Auschwitz-Birkenau como o tatuador de Auschwitz. Voltei ao tema Silka muitas vezes quando estive com Lali. Segurei a mão dele quando me explicou como ela salvara sua vida e o que fizera para estar em posição de salvar sua vida. Ele ficou perturbado ao se lembrar e eu fiquei chocada. Era uma garota de 16 anos, apenas 16. Fui cativada por Silka, incapaz de entender ou compreender a força que alguém da idade dela precisava ter para sobreviver da maneira como ela sobrevivera. E por que ela teve que ser punida com tanta severidade por escolher viver. Ouvi Gita em sua fita de Shoah falando sobre Silka, embora ela não use seu nome, os papéis que ela teve no campo, inclusive no Bloco 25, e como Gita sentia que ela era julgada injustamente. Eu conheci a garota que era a Alteste do bloco. Agora ela vive em Kozice. Todo mundo diz que ela era isso e aquilo, mas só tinha que fazer o que a SS mandava. Se Mengele dissesse a ela que aquela pessoa tinha que ir ao bloco 25, ela aceitaria, sabe? Não conseguia lidar com tanta gente, mas as pessoas que não estiveram lá o tempo todo não entendem e que não passaram pelas etapas do que está acontecendo. Dizem que uma era ruim, uma era boa, mas isso eu lhe digo. Você salva um e o outro precisa sofrer. Bloco 25 não dá pra ninguém escapar. Ela também mencionou como a visitou depois em Kozice e Lali também me disse que a visitara. Pesquisei testemunhos de outros sobreviventes como referência para Silka e os encontrei. Eles me trouxeram conforto? Não, não trouxeram. Encontrei comentários conflitantes, como ela fez coisas ruins para sobreviver. Me deu rações extras quando descobri que eu vim mesmo da mesma cidade que ela. Gritou e berrou com mulheres condenadas. Contrabandeou comida para mim quando tive certeza de que morreria de fome. Pulando aqui para não dar nenhum spoiler, essa foi a parte que eu disse pra vocês que eu me senti igual a autora. Ao escrever sobre estupro, sim, não há outra palavra para o que aconteceu em Auschwitz-Birkenau. Encontrei pouquíssimo material documentado nos depoimentos filmados. O que achei foram documentos escritos mais recentemente quando entrevistadoras conversaram com sobreviventes sobre esse assunto. Como elas descobriram a profunda vergonha com que essas mulheres viveram por muitas décadas, nunca tendo falado sobre o abuso, nunca tendo recebido a pergunta: a senhora foi agredida sexualmente pelos nazistas? A vergonha é nossa, não deles. Elas viveram por décadas com a verdade, a realidade do que aconteceu com elas enterrada nas profundezas de seu íntimo. Esse tempo passou. Está na hora desses crimes de estupro e abuso sexual serem chamados pelo que realmente foram. Gente, essa parte, eu não sei qual que eu me emocionei mais. A gente vê ela no presente, que seria 1945, e tem relatos escritos em itálico do que ela passou em 42 dentro do campo de concentração. É uma história chocante, é uma história que eu recomendo para todo mundo, a não ser, lógico, a gente tem gatilho, eu vou colocar também aqui no aviso no início do vídeo, para pessoas que estão um momento frágil, tem alguma, enfim, com esse assunto, para não lerem. Mas se você gostou do que eu falei, se você quer saber mais sobre a história da Silka, como terminou, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem, pedindo sempre que vocês comprem pelos meus links, porque me ajuda muito a continuar fazendo sorteio, a manter blog, essas coisas todas.
E é isso, esse livro eu não recebi de parceria porque eu não tô mais com parceria com a Planeta, não sei o que aconteceu. Eu comprei esse livro na Amazon mesmo porque eu tava com muita vontade de ler, ele foi devorado. Vou deixar pra vocês aqui o card onde eu falo sobre o Tatuador de Auschwitz, lembrando mais uma vez que não é necessário fazer a leitura conjunta, mas é bem agradável de ser feita. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, de compartilhar se vocês gostaram desse conteúdo e de comentar, que é sempre muito bacana conversar sobre esse tema, sobre livros, sobre filmes com vocês. Vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.